Meu nome é Valéria. Eu tenho 28 anos e esta noite deveria ser a melhor noite da minha vida profissional. O salão de baile do Grand Hotel no centro cheira a alecrim assado, perfume caro e dinheiro antigo. Há mais de 300 pessoas nesta sala: prefeitos, incorporadores imobiliários, investidores e celebridades locais. Todos estão sentados em mesas redondas cobertas com linho branco pesado, bebendo champanhe e esperando pelo prêmio final da noite. Eu estou parada perto do palco lateral, vestida com um terno preto sob medida que custou mais que meu primeiro carro, segurando um troféu de cristal que diz CEO do ano. Eu deveria estar sorrindo para as câmeras. Eu deveria estar apertando mãos. Em vez disso, meus olhos estão fixos em uma mulher que serpenteia pela multidão de vestidos de grife e smokings. Ela está usando um cardigan cor creme. Eu conheço aquele cardigan. Os cotovelos estão desgastados e os botões não combinam. É exatamente o mesmo suéter que ela usava há 15 anos. Seu cabelo está mais fino agora, tingido de castanho forte para esconder o grisalho. Mas o jeito como ela segura os ombros é exatamente o mesmo. O encurvado defensivo e vitimizado de uma mulher que acredita que o universo lhe deve um favor. É minha mãe, Silvia. Ela não deveria estar aqui. Este é um gala apenas para convidados. A segurança é rigorosa nas portas. Mas minha mãe sempre possuiu um talento aterrorizante para se infiltrar em lugares onde ela não pertence. Geralmente se agarrando à sombra de alguém. Ela marcha direto até onde eu estou parada, inconsciente de que 2 repórteres locais estão a menos de 10 metros de distância. Ela não diz olá. Ela não me parabeniza. Ela nem mesmo olha para o troféu de cristal em minhas mãos. Ela olha direto nos meus olhos e diz: Valéria, seu pai e eu estamos perdendo a casa. Sua irmã está falida. Precisamos de 500 mil até o Natal. Família é família. Valéria, você tem que nos ajudar. Ela diz a palavra família como se fosse um feitiço mágico, como se fosse uma chave mestra que pode destrancar qualquer cofre, apagar qualquer pecado e superar um intervalo de 15 anos de silêncio absoluto. Ela olha para mim com esta expressão expectante, quase exigente, esperando que eu tire um talão de cheques e salve todos eles. Ela realmente acredita que eu farei isso. Eu fico parada olhando para a mulher que me deu a luz. Sinto o vidro liso e frio do troféu contra minha palma. Eu respiro devagar, deixando o cheiro de alecrim e vinho caro encher meus pulmões. Família, eu repito, deixando a palavra rolar pela minha língua. Tem gosto de cinzas. O que Silvia não sabe é que nas últimas 3 semanas eu soube que eles viriam atrás de mim. O que ela não sabe é que o gerente audiovisual na cabine acima de nós já carregou um arquivo digital específico no projetor principal. O que ela não sabe é que esta noite não se trata de eu dar $500 mil a eles. Esta noite se trata de eu cobrar uma dívida que está vencida há 1 década e meia. Se você já foi a criança que seus pais olhavam e viam apenas um fardo, se você já foi aquela empurrada para as sombras para que outra pessoa brilhasse, se alguém na sua vida já lhe entregou uma conta e chamou isso de família, então puxe uma cadeira. Eu não estou pedindo que você fique do meu lado. Eu só estou pedindo que você se sente aqui e escute a verdade. Porque esta é a noite em que parei de pagar por um crime que nunca cometi, para entender por que eu não escrevi aquele cheque e para entender por que eu sinalizei para o técnico matar as luzes do salão e apertar play em um vídeo de 15 anos atrás. Você tem que entender como eu fui descartada. Você tem que saber como é ter 13 anos parada em uma varanda congelante no meio da noite, ouvindo seu próprio pai deslizar o trinco trancando você do lado de fora. Crescendo em nossa casa em Curitiba, havia 2 realidades distintas. Havia o mundo em que minha irmã mais velha, Letícia, vivia, e depois havia o mundo em que eu vivia. Nós não apenas dividíamos uma casa, nós dividíamos uma hierarquia, e desde o momento em que eu pude andar, minha posição no fundo ficou perfeitamente clara. Nossa casa era uma colonial de 2 andares com um sótão terminado e um porão úmido e inacabado. Quando Letícia fez 10 anos, e eu tinha 7, meus pais decidiram que ela precisava de mais espaço para se concentrar em sua dança competitiva. Então eles me mudaram para o porão. Minha mãe, Silvia, ficou parada no quarto de concreto, alisando um lençol barato sobre uma cama de solteiro pequena e me disse que era apenas temporário. Ela usou aquela voz suave e aguda que reservava para quando estava mentindo. Ela disse que Letícia precisava do quarto para seus troféus
e sua barra de alongamento, e que eu recuperaria meu quarto antigo eventualmente. Era uma mentira. O porão se tornou meu endereço permanente. Letícia era a filha de ouro. Ela era a dançarina. Quando ela tinha 14 anos, havia acumulado dezenas de medalhas, fitas e coroas de plástico baratas. Meu pai, Ricardo, a idolatrava. Ele era um homem que trabalhava na construção, voltando para casa cheirando a poeira de gesso e cerveja barata, e sua única alegria na vida era desfilar Letícia por aí. Ele passou um fim de semana inteiro construindo prateleiras de madeira personalizadas na sala de estar só para exibir seus 5 maiores troféus regionais de dança. Ele até instalou pequenas luzes de latão acima delas para que brilhassem à noite. Eu lembro de sentar no tapete da sala de estar, desenhando no meu caderno de esboços, observando ele medir meticulosamente a distância entre cada troféu com um nível. Ele queria que ficassem perfeitos. Eu amo desenhar. Quando eu tinha 11 anos, havia enchido dezenas de cadernos com esboços a carvão de pessoas, edifícios e paisagens. Eu os guardava em uma caixa plástica debaixo da minha cama no porão. Nenhum dos meus desenhos jamais chegou às paredes da sala de estar. Quando os convidados vinham, meu pai apontava para as prateleiras iluminadas e dizia: "Essa é nossa Letícia, nascida para os holofotes." Então ele gesticulava vagamente na minha direção no canto e acrescentava: "E essa é Valéria. Ela é a quieta." Ele dizia isso do jeito que você descreveria um móvel que estava pensando em jogar fora. Eu aprendi muito rápido que a maneira mais segura de sobreviver naquela casa era ser invisível. Pedir atenção só trazia irritação. Pedir ajuda trazia ressentimento. Eu posso contar exatamente 14 vezes que minha mãe esqueceu de me buscar na escola. 14 vezes, eu sentei no banco de concreto do lado de fora da escola média, vendo o sol se pôr agarrada à minha mochila, enquanto as outras crianças iam para casa. Eu lembro de uma vez específica em novembro. Estava chovendo frio. Eu havia ficado até tarde para uma reunião do clube de arte. A secretária da escola teve que ligar para nossa casa 3 vezes. Quando minha mãe finalmente parou com sua station wagon 45 minutos atrasada, ela não pediu desculpas. Ela não perguntou se eu estava com frio. Ela apenas baixou o vidro da janela e suspirou pesadamente. Eu estava ajudando Letícia com a prova do figurino. "Valéria, você sabe como a temporada de competições é estressante. Entre. Você está estragando o estofamento com a chuva." Essa era a dinâmica. Os pequenos inconvenientes de Letícia eram tratados como emergências nacionais e minhas emergências reais eram tratadas como pequenos inconvenientes. Letícia aprendeu desde muito jovem que ela não podia fazer nada errado. Ela aprendeu a chorar sob comando. Ela aprendeu a distorcer uma história para que ela sempre fosse a vítima e eu sempre a instigadora. Se um vaso quebrava, Valéria esbarrou na mesa. Se 20 sumiam da bolsa da minha mãe, Valéria devia precisar de dinheiro para o almoço. Eles sempre acreditavam nela. Por que não acreditariam? Ela era o investimento. Eu era apenas o custo adicional. Eu parei de esperar que eles aparecessem por mim. Eu comecei a andar para casa na chuva. Eu comecei a me fazer tão pequena, tão quieta, tão perfeitamente desexigente que pensei que poderia sobreviver a eles. Mas ser invisível não protege você de pessoas que precisam de um bode expiatório. Isso só faz de você o alvo mais fácil da sala. A única pessoa em toda a minha linhagem sanguínea que alguma vez olhou para mim e realmente me viu foi minha avó, Beatriz. Beatriz era a mãe da minha mãe, mas elas não poderiam ser mais diferentes. Onde Silvia era ansiosa, amarga e obcecada com aparências, Beatriz era centrada. Ela morava a cerca de 20 minutos de distância em uma casa pequena, que cheirava a chá de hortelã e papel velho. Ela não se importava com competições de dança ou luzes de troféus de latão. A cada 2 sábados, Beatriz me pegava e me levava para a casa dela. Nós sentávamos à mesa da cozinha dela, e ela deslizava uma lata cheia de lápis de cor profissionais na minha direção. Ela foi quem comprou meu primeiro caderno de esboços de verdade com papel grosso e pesado. Enquanto Letícia estava ocupada com bronzeamento spray e praticando sorrisos falsos para os juízes, eu estava sentada à mesa de Beatriz desenhando o carvalho no quintal dela. "Você tem o olhar, Valéria." Ela me disse uma vez, batendo um dedo nodoso contra um esboço que eu havia feito de um gato de rua dormindo. "Você vê o mundo exatamente como ele é,
não como as pessoas fingem que é. Isso é uma coisa perigosa de se ter, mas também é uma coisa linda. Não deixe eles te cegarem. Ela era meu santuário. Mas santuários não duram para sempre. Quando eu tinha 12 anos, a saúde de Beatriz começou a falhar. Quando eu fiz 13 anos, ela foi transferida para uma unidade de cuidados paliativos. O câncer foi rápido e brutal. Durante aquelas semanas finais, a dinâmica na nossa família ficou dolorosamente clara. Meu pai se recusou a visitar porque odiava hospitais. Letícia foi exatamente uma vez, reclamou do cheiro do desinfetante, tirou uma foto triste para as redes sociais e nunca mais voltou. Minha mãe ia por obrigação, principalmente para discutir com as enfermeiras. Eu ia todos os dias depois da escola. Eu sentava ao lado da cama dela fazendo o dever de casa, apenas ouvindo ela respirar. 2 dias antes de ela morrer, Beatriz acordou. O quarto estava quieto. Ela estendeu a mão com uma mão frágil e trêmula e agarrou meu pulso com força surpreendente. Sua voz era apenas um sussurro, fina e parecida com papel. Valéria, ela sussurrou. Escute com atenção. Sua mãe vai tomar tudo para Letícia. Ela sempre tomou. Mas meus anéis, minha aliança de casamento e o anel de noivado de opala, eu coloquei eles no testamento para você. Essa é sua herança. É para seu futuro. Você entende? Eu assenti, lágrimas quentes e rápidas nas minhas bochechas. Eu não me importava com os anéis. Eu só queria minha avó. Ela apertou meu pulso uma última vez e fechou os olhos. Depois do funeral, voltamos para a casa vazia de Beatriz para esvaziá-la. Eu vi minha mãe caminhar direto para o quarto principal. Quando ela saiu, estava segurando a pequena caixa de veludo que continha os anéis de opala. Ela não parecia triste. Ela parecia calculista. Vou guardar esses para segurança. Silvia anunciou para a sala, embora estivesse olhando diretamente para mim. Valéria é jovem demais para joias finas. Vamos colocar luz na minha cômoda até ela ficar mais velha. Eu sabia no fundo que nunca mais veria aqueles anéis. Eu só não sabia como eles seriam usados para me destruir. Por volta da mesma época, Letícia, que agora tinha 17 anos, havia começado a namorar um cara chamado Derek. Derek dirigia um carro barulhento e chamativo, usava colônia demais e achava que era o cara mais inteligente de qualquer sala. Ele tinha grandes planos de abrir uma academia e se tornar um milionário self-made, apesar de não ter experiência em negócios e crédito ruim. Ele estava sempre rondando nossa casa, sussurrando com Letícia nos corredores. Uma tarde, no final de julho, eu estava sentada no porão com a porta entreaberta. Eu ouvi Derek e Letícia discutindo na cozinha diretamente acima de mim. Eu preciso de 2.000 até sexta. B. Derek estava dizendo, sua voz apertada de pânico. Se eu não garantir o aluguel do prédio até sexta, eles vão dar o espaço da academia para outra pessoa. Meu plano inteiro vai por água abaixo. Eu vou dar um jeito. Letícia sussurrou ferozmente. Só me dê uns dias. Eu tenho uma ideia. Só preciso entrar no quarto da mamãe e do papai quando eles não estiverem olhando. Eu sentei no porão escuro, meu lápis pairando sobre meu caderno de esboços. Eu senti um frio se formar no meu estômago. Eu sabia que eles estavam tramando algo. Eu só nunca imaginei que eu seria o preço que eles pagariam para conseguir o que queriam. A explosão aconteceu em uma manhã de quinta no início de agosto. Eu estava sentada à mesa da cozinha comendo uma tigela de cereal barato, tentando terminar uma tarefa de matemática antes do ônibus da escola chegar. A casa estava quieta, quiet demais. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito do quarto principal no andar de cima. Era minha mãe. Ricardo, suba aqui agora. Eu ouvi as botas pesadas de trabalho do meu pai subindo a escada acarpetada. Eu congelei, a colher a meio caminho da boca. 1 minuto depois, meus pais desceram batendo os pés. O rosto da minha mãe estava manchado e vermelho. Meu pai parecia uma nuvem de tempestade pronta para cair. Na mão do meu pai estava a caixa de veludo de joias vazia. Os anéis sumiram. Meu pai latiu, sua voz vibrando pelas paredes da cozinha. IR, 2.200 em dinheiro, sumiram da minha gaveta de emergência. Sumiram. Limparam tudo. Meu pai não confiava em bancos para seu dinheiro de trabalho extra. Ele guardava um envelope de dinheiro debaixo das meias na cômoda dele. Todo mundo na casa sabia que estava lá, mas ninguém nunca tocava. Justo então, Letícia entrou na cozinha. Seu timing foi perfeito. Ela estava de pijama, esfregando os olhos como se tivesse acabado de acordar.
Ela olhou para nossos pais furiosos, depois olhou para mim, e seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Mamãe, papai, o que está acontecendo? Letícia perguntou, sua voz tremendo perfeitamente. Alguém nos roubou, Letícia, Silvia disse, agarrando a borda da bancada. O dinheiro e os anéis de opala. Sumiram. Letícia ofegou. Ela cobriu a boca com as duas mãos. Então ela virou a cabeça devagar e olhou diretamente para mim. Foi uma performance digna de Oscar. Valéria, Letícia sussurrou, certificando-se de que sua voz falhasse. Diga que você não fez isso. Por favor, diga que não fez. Eu deixei a colher cair. Ela bateu contra a tigela de cerâmica. O quê? Eu não fiz nada. Eu estive aqui embaixo a manhã toda. Eu vi você, Letícia disse. As lágrimas agora derramando pelas bochechas dela. Ela olhou de volta para nossos pais, interpretando a delatora relutante. Eu não queria dizer nada porque achei que estava imaginando coisas. Mas ontem à tarde, quando vocês estavam na loja, eu vi Valéria saindo do quarto de vocês de fininho. Ela estava com as mãos enfiadas nos bolsos e parecia muito nervosa. Isso é mentira. Eu gritei, me levantando da mesa. Eu nem estava em casa ontem à tarde. Eu estive na biblioteca até a hora do jantar. Não grite com sua irmã. Meu pai rugiu. Ele apontou um dedo grosso e calejado para meu peito. Vamos revistar seu quarto agora mesmo. Eles me marcharam para o porão. Minha mãe começou a vasculhar meus poucos pertences. Ela virou meu colchão. Ela esvaziou minha caixa plástica de cadernos de esboços no chão de concreto, pisando nas páginas. Então ela puxou a gaveta debaixo da minha cômoda plástica barata. Ricardo, ela ofegou. Ela puxou um pequeno caderno espiral verde. Era um diário que eu havia comprado em uma loja de R$1 um ano antes, mas nunca usei de verdade. Ela abriu em uma página dobrada. A caligrafia estava em tinta azul. Parecia muito com minha caligrafia, mas os laços das letras estavam ligeiramente rígidos demais, cuidadosos demais. Meu pai arrancou o caderno da mão dela e leu a entrada em voz alta. Eu peguei o dinheiro. Eu tive que pegar. É a única maneira de comprar os materiais de arte de que preciso para entrar em uma escola de verdade. E os anéis são meus mesmo. Vovó queria que eu ficasse com eles. Eu senti o sangue drenar do meu rosto. A sala começou a girar. Eu não escrevi isso. Essa não é minha caligrafia. Alguém falsificou isso. Você acha que sua irmã tem tempo para falsificar uma entrada de diário? Meu pai zombou, jogando o caderno aos meus pés. Você acha que ela faria isso com a própria família? Sim, eu gritei, chorando agora. Ela precisa do dinheiro para a academia do Derek. Deixe Derek fora disso. Letícia rebateu, sua fachada doce caindo por uma fração de segundo antes das lágrimas voltarem. Meu pai agarrou meu casaco de inverno do gancho ao lado da escada do porão. Ele enfiou as mãos enormes nos bolsos. Quando puxou a mão direita, estava segurando 2 pequenos brincos de argola dourados. Eles pertenciam à minha mãe. Eles haviam sido guardados na mesma caixa de joias dos anéis de opala. Você é uma ladra, meu pai disse, sua voz caindo para um tom calmo e aterrorizante. Você roubou da própria mãe. Você roubou os anéis da sua avó. Papai, por favor, você tem que acreditar em mim. Letícia pegou meu casaco emprestado 2 dias atrás. Ela plantou isso. Antes que meu pai pudesse responder, a campainha tocou. Era Clara, a melhor amiga de Letícia. Ela morava 2 casas abaixo. Minha mãe praticamente arrastou Clara para dentro de casa. Clara, querida, minha mãe disse, sua voz tremendo. Você viu Valéria fazendo algo suspeito ontem? Clara olhou para o chão, recusando-se a fazer contato visual comigo. Ela se mexeu nervosamente de um pé para o outro. Eu estava vindo devolver um filme para Letícia ontem à tarde e olhei pela janela da sala de estar. Eu vi Valéria mexendo nas gavetas da escrivaninha. Depois ela correu para o porão. Era uma fabricação completa. Um ataque coordenado. Letícia havia escrito o roteiro e todas elas estavam executando perfeitamente. Eu estava completamente cercada e não tinha defesa contra uma família que já havia decidido que eu era culpada. O julgamento na sala de estar não durou muito. Não foi projetado para encontrar a verdade. Foi projetado para executar uma sentença. Eu fiquei no centro do tapete trançado, tremendo apesar do calor de verão lá fora. Minha mãe sentou no sofá floral, o rosto enterrado em uma toalha de prato, chorando alto sobre traição e confiança quebrada.
Letícia sentou ao lado dela, o braço protetoramente em volta dos ombros da nossa mãe, olhando para mim com um olhar de puro triunfo escondido sob uma máscara de tristeza. Meu pai andava de um lado para o outro na sala. Ele não olhava para mim. Ele olhava para a parede, para o chão, para o teto, como se a mera visão de mim o enojasse. R. 2200. Ele murmurou, balançando a cabeça. E a aliança da sua avó? Você me enoja, Valéria. Eu trabalho até os ossos por esta família e é assim que você nos retribui. Você é igual ao irmão da sua mãe, um mentiroso e ladrão. Papai, eu juro por Deus que não peguei. Eu implorei. Minha voz rouca de tanto chorar. Ligue para a biblioteca. Pergunte à bibliotecária. Eu estive lá à tarde toda ontem. Eu tenho prova. Pare de mentir. Meu pai berrou, finalmente virando para me encarar. As veias no pescoço dele estavam saltadas. Nós temos seu diário. Encontramos os brincos no seu casaco. Clara viu você. Você está chamando todo mundo nesta casa de mentiroso? Sim, eu gritei de volta, finalmente quebrando. Eles estão mentindo. Letícia pegou para o Derek. Meu pai cruzou a sala em 3 passos enormes. Eu me encolhi, achando que ele ia me bater. Em vez disso, ele agarrou meu braço, os dedos cravando no meu bíceps como grampos de aço. Desça para o porão, ele disse, sua voz caindo 1/8. Pegue uma bolsa. Arrume suas roupas. Você não vai ficar nesta casa. Ricardo, não. Minha mãe choramingou do sofá, embora não se levantasse para impedi-lo. Ela estava interpretando seu papel. A mãe preocupada, mas impotente. Ela cruzou uma linha. Sílvia. Ele latiu. Eu não vou ter uma ladra dormindo sob meu teto perto da minha outra filha. Vá arrumar as coisas, Valéria. Agora. Ele me empurrou em direção à porta do porão. Eu tropecei escada abaixo, minha visão borrada com lágrimas quentes. Eu puxei uma bolsa de lona de debaixo da cama. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia mexer no zíper. Eu joguei 3 camisetas, 2 jeans, algumas roupas íntimas e minha escova de dentes. Então eu alcancei debaixo do colchão. Escondido em uma meia velha, estava minha poupança de vida. R. 8 em notas amassadas de R$1. Eu enfiei no bolso. Eu peguei o caderno de esboços que Beatriz havia comprado para mim, segurando-o apertado contra o peito como um escudo, e subi as escadas de novo. Quando cheguei ao corredor, meu pai estava segurando a porta da frente bem aberta. O ar quente da noite de agosto invadia a casa com ar-condicionado. Era um pouco depois das 23. A rua estava escura e mortalmente silenciosa. Papai, por favor, eu sussurrei. A realidade do que estava acontecendo finalmente esmagando o ar dos meus pulmões. Para onde eu devo ir? Eu tenho 13 anos. Você deveria ter pensado nisso antes de nos roubar, ele disse friamente. Comece a andar. Talvez um tempo na rua te ensine algum respeito. Eu olhei para minha mãe no sofá. Ela não encontrava meus olhos. Eu olhei para Letícia. Ela me deu um pequeno encolher de ombros quase imperceptível. Meu pai me empurrou para a frente. Meus tênis bateram na madeira pintada da varanda da frente. Antes que eu pudesse me virar, a pesada porta de madeira bateu fechada. Clique. O som do trinco deslizando no lugar foi o mais alto que eu já ouvi. Era o som de uma família terminando. Era um estalo mecânico oco que cortou todos os laços que eu tinha com as pessoas lá dentro. Eu fiquei na varanda por 10 minutos, segurando a bolsa de lona. Eu pensei que era uma tática de medo. Eu pensei que se eu apenas esperasse, se eu apenas chorasse alto o suficiente, a porta se abriria. Eu sentei no degrau de cima. O poste de luz na esquina zumbia como uma vespa irritada. Um carro passou alguns quarteirões adiante. Ninguém veio à porta. Ninguém acendeu a luz da varanda. 1 hora passou, depois 2. A noite de verão ficou úmida e fria. Eu abracei meus joelhos tremendo, olhando para a garagem escura. Eu percebi que eles realmente iam me deixar dormir lá fora. Eles realmente iam me jogar fora por causa de dinheiro que eu não peguei. Por volta das 2 da manhã, um par de faróis varreu a rua e iluminou nossa garagem. Uma velha station wagon quadrada parou no meio-fio. O motor engasgou e morreu. A porta do motorista rangeu ao abrir e uma mulher saiu na luz do poste. Era minha tia Marta, a irmã mais velha do meu pai. Marta era uma mulher durona e prática que tinha uma pequena padaria lutando em uma cidade a 40 quilômetros de distância. Nós raramente a víamos. Meu pai achava ela estranha porque ela nunca casou
e cheirava a fermento e açúcar queimado. Ela subiu à garagem, suas botas pesadas rangendo no cascalho. Ela não olhou para a casa escura. Ela não marchou até a porta para gritar com meus pais. Ela caminhou direto até a varanda, parou um degrau abaixo de mim e olhou para meu rosto manchado de lágrimas. Entre no carro, Valéria, ela disse. Sua voz era áspera, como lixa, mas não estava com raiva. Meu pai te ligou? Eu perguntei, meus dentes batendo. Seu pai me ligou à meia-noite para dizer que ia chamar a polícia para denunciar uma fugitiva se você ainda estivesse na propriedade dele pela manhã. Ela declarou sem rodeios. Eu dirigi até aqui, a 30 km acima do limite de velocidade. Pegue sua bolsa. Você vem comigo. Eu não discuti. Eu peguei minha bolsa de lona e entrei no banco do passageiro do carro dela. Enquanto nos afastávamos do meio-fio, eu olhei para trás para a casa. As luzes de latão acima dos troféus de Letícia na sala de estar ainda brilhavam forte pela janela da frente. Foi a última vez que eu veria aquela casa por 15 anos. A viagem até a cidade da tia Marta levou quase 1 hora. Nós não falamos uma única palavra o tempo todo. O rádio estava desligado. O único som era o zumbido dos pneus na estrada vazia e o chacoalhar das formas de assar no banco de trás. Nós paramos em um beco atrás de um prédio de tijolos justo quando o céu começava a ficar roxo machucado. O térreo era a padaria da Marta. Acima ficava o pequeno apartamento dela. Ela me levou por uma escada de madeira estreita. O apartamento era apertado, bagunçado com livros velhos, móveis que não combinavam e o cheiro avassalador de canela e café forte. Ela apontou para um pequeno sofá no canto que tinha uma colcha desbotada dobrada sobre o braço. Você dorme aí hoje, Marta disse, pendurando as chaves em um gancho perto da porta. Banheiro é no fim do corredor. A água demora 1 minuto para esquentar. Amanhã arrumamos uma cama, durma um pouco. Ela não perguntou o que aconteceu. Ela não perguntou se eu roubei o dinheiro. Ela não me ofereceu um abraço ou um chocolate quente ou disse que tudo ficaria bem. Ela apenas me tratou como um gato de rua que havia entrado na garagem dela, prática, imperturbável e segura. Eu deitei no sofá, puxando a colcha até o queixo. Eu estava exausta, mas meu cérebro gritava. Eu ficava repetindo o som do trinco. Eu ficava vendo as lágrimas falsas de Letícia. Eu olhei para o teto até o sol nascer, meus olhos secos e ardendo. Às 5 da manhã, houve uma batida forte na parede. Marta estava parada na porta da cozinha vestindo um avental branco limpo. A padaria abre às 7. Começamos a preparar às 5h15. Lave as mãos e desça. Você mora aqui agora. O que significa que trabalha? Eu me arrastei do sofá, lavei o rosto no banheiro pequeno e a segui escada abaixo até a cozinha comercial. O calor dos fornos de aço enormes me atingiu como uma onda física. A sala era brilhante, caótica e linda. Sacos enormes de farinha estavam empilhados contra as paredes. Tigelas de metal do tamanho de pneus de carro brilhavam sob as luzes fluorescentes. Marta me jogou um avental. Era grande demais para mim, batendo nas canelas. Arregace as mangas, ela ordenou. Ela arrastou uma enorme caixa plástica para uma mesa de preparação de aço inoxidável. Dentro da caixa havia uma substância bege borbulhante e pegajosa que cheirava azeda e viva. Esse é o levain, Marta explicou, me entregando uma colher de pau. Eu comecei esse lote há 12 anos. Ele é vivo, Valéria. É levedura selvagem e água. Se você negligenciar, ele morre. Se você alimentar, ele cresce. Ele dá estrutura ao pão. Sem ele, você só tem uma massa chata e inútil. Ela despejou uma medida de farinha fresca e água morna na caixa. Mexa, ela disse. Eu me aproximei da mesa. Eu segurei a colher de pau com as 2 mãos e enfiei na massa pesada e pegajosa. Era trabalho duro. Meus braços doíam quase imediatamente. Mas enquanto eu mexia, enquanto eu me concentrava inteiramente em mover a colher pela massa, algo dentro do meu peito se abriu. Eu olhei para o levain borbulhante e comecei a chorar. Eu não solucei nem fiz barulho. As lágrimas apenas derramaram sobre meus cílios e pingaram silenciosamente na mesa de aço inoxidável. Eu não estava chorando de tristeza. Eu estava chorando porque pela primeira vez nos meus 13 anos de vida, uma adulta estava parada ao meu lado, me ensinando algo útil e não me olhando como um problema a ser resolvido. Marta não me impediu. Ela não me disse para limpar o rosto. Ela apenas ficou ao meu lado observando minhas mãos.
Continue mexendo, ela disse suavemente. Você tem que incorporar toda a farinha. 2 semanas depois, a realidade da minha situação finalmente se estabeleceu. Meu pai nunca ligou. Minha mãe nunca ligou. Letícia nunca ligou. Eu fui legalmente transferida para a guarda de Marta através de um documento judicial simples e estéril que meu pai assinou sem nem pedir uma audiência. Ele literalmente me deu um jeito de evitar lidar comigo. No dia em que a papelada se tornou oficial, eu estava sentada à pequena mesa da cozinha no apartamento fazendo o dever de casa. Marta saiu do quarto dela segurando um envelope pardo grosso. Estava lacrado com fita adesiva pesada. Ela sentou na minha frente e colocou o envelope plano na mesa entre nós. Você sabe o que é isso? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Isso, Marta disse, batendo no envelope com um dedo manchado de farinha. É a verdade. É exatamente o que aconteceu no dia em que você foi jogada fora daquela casa. Meu coração martelava no peito. Eu estendi a mão, mas ela colocou a mão plana em cima, me parando. Não, ela disse firmemente. Você tem 13 anos. Você está com raiva e magoada. Se você abrir isso agora, vai usar para tentar lutar uma guerra que não está equipada para vencer. Seus pais vão enterrar você de novo. Eles têm o dinheiro, eles têm o poder e eles têm as mentiras. Ela pegou o envelope e caminhou até um pequeno cofre no chão escondido no canto da sala de estar. Ela girou o dial, abriu a porta de metal pesada e colocou o envelope pardo dentro. Eu estou colocando isso aqui, Marta disse, olhando para mim com uma intensidade feroz e intransigente, e vai ficar aqui. Você vai para a escola. Você vai aprender a assar. Você vai construir uma vida tão sólida e tão alta que ninguém nunca mais vai conseguir ignorar você ou jogar você fora. E quando você for velha o suficiente, quando tiver o poder e estiver pronta para queimar a casa deles nos seus próprios termos, você vai abrir esse cofre. Ela fechou a porta e girou o dial, trancando. Temos um acordo, Valéria? Eu olhei para o cofre trancado. Então olhei para a mulher que salvou minha vida. Eu senti um senso frio e duro de propósito se estabelecer nos meus ossos. A garotinha assustada e invisível que dormia em um porão úmido estava morta. Sim, tia Marta, eu disse. Temos um acordo. E por 15 anos, aquele envelope ficou no escuro, esperando o dia em que eu finalmente precisaria cobrar a dívida. 15 anos é muito tempo para aprender a respiração. Se você assiste um filme, 15 anos passa em uma montagem de 30 segundos. A música cresce, as estações mudam fora de uma janela, e de repente o protagonista é bem-sucedido e veste um casaco bonito. A vida real não tem montagens. A vida real é uma moagem lenta, brutal e exaustiva. Nos primeiros anos depois que meu pai me trancou do lado de fora, eu não dormia a noite toda. Eu acordava às 2 da manhã, meu coração martelando contra as costelas, esperando estar de volta naquele porão úmido com minha mãe, gritando sobre dinheiro sumido. Mas então eu sentia o cheiro de canela e fermento da padaria lá embaixo. E eu lembrava onde estava. Eu estava com a tia Marta. Eu estava segura. Eu me joguei no trabalho. Enquanto outros adolescentes iam ao baile e se inscreviam em universidades, eu estava aprendendo a laminar massa de croissant. Eu aprendi a pesar ingredientes, a marcar pães e a gerenciar uma cozinha comercial durante uma correria de feriado. Eu trabalhava antes da escola, depois da escola e nos fins de semana. Eu não tinha amigos, eu não tinha hobbies, eu tinha farinha, água e sobrevivência. Quando eu tinha 22 anos, Marta teve seu primeiro derrame leve. Ela se recuperou, mas não conseguia mais ficar de pé por 10 horas por dia. Ela me chamou para a cozinha uma manhã de terça, deslizou uma pilha enorme de papéis legais pela mesa de preparação de aço inoxidável e me vendeu a padaria inteira por exatamente R$1. Essa foi a única promoção que eu recebi, e eu dei para mim mesma, conquistando cada centímetro dela. Eu não parei por aí. Aos 24, peguei um empréstimo comercial aterrorizante e abri uma segunda filial em uma cidade costeira vizinha. Os primeiros 6 meses foram um pesadelo. Eu quase falidei 2 vezes. Eu dormia em sacos de farinha no quarto dos fundos porque não podia me pagar aluguel, mas eu resolvi. Eu otimizei a cadeia de suprimentos. Eu construí um negócio de atacado. Quando eu tinha 26, a segunda filial estava altamente lucrativa e eu olhava para uma terceira. Mas construir um império não era suficiente. Eu queria construir um santuário.
Eu comecei uma iniciativa de contratação chamada Programa Segunda Fermentação. Na panificação, a segunda fermentação é o período crucial de descanso que dá ao pão sua estrutura final. Semela, a massa de saba. Eu apliquei isso às pessoas. Eu contratei exclusivamente jovens mulheres entre 18 e 24 anos que haviam saído do sistema de acolhimento ou haviam sido expulsas de suas casas de infância. Foi assim que conheci Gema. Gema entrou na minha padaria em uma manhã gelada de janeiro vestindo uma jaqueta que era basicamente material de corta-vento. Ela tinha 21 anos, completamente sozinha e aterrorizada com sua própria sombra. Ela não falou por um mês. Ela só observava minhas mãos e copiava o que eu fazia. Eu ensinei ela a assar, a gerenciar estoque e a ficar de pé ereta. Eu nunca perguntei sobre o passado dela, e ela nunca perguntou sobre o meu. Um dia, depois que ela gerenciou sozinha a correria da manhã de domingo com sucesso, ela olhou para mim do outro lado da mesa de preparação e sorriu. Foi um sorriso real e desprotegido. Eu percebi então que eu não estava mais só assando pão. Eu estava construindo a família que me negaram. Eu estava quebrando o ciclo. Eu tinha 28 anos. Eu possuía 3 propriedades comerciais. Eu empregava 42 mulheres. Eu tinha dinheiro no banco e uma reputação na cidade. A garotinha assustada e invisível que foi jogada na varanda com R, 8 no bolso, estava morta e enterrada. Pelo menos era o que eu pensava até o fantasma decidir ligar. Era uma tarde de terça no final de outubro. A padaria estava fechada para limpeza profunda. Eu estava no escritório dos fundos rodando a folha de pagamento no laptop. A sala cheirava a alvejante e grãos de café torrados. Meu celular vibrou na mesa. Eu olhei para a tela. O identificador de chamadas era só uma sequência de números, um código de área da minha cidade natal. Meu peito apertou automaticamente, um reflexo fantasma de uma vida que eu pensava ter deixado para trás. Eu deixei tocar. Caiu na caixa postal. 10 minutos depois, eu peguei o telefone e apertei play na mensagem gravada. Valéria, é a mamãe. Eu parei de respirar. O som da voz dela me atingiu como um golpe físico no estômago. Fazia 15 anos. Eu havia me formado no ensino médio, construído um negócio e crescido para adulta, e ela nunca havia ligado uma vez. Nem um cartão de aniversário, nem um texto, nada. A voz dela soava mais fina do que eu lembrava. A borda afiada e mandona que costumava ter estava desgastada, substituída por um leve tremor ofegante. Mas o tom subjacente, a cadência manipuladora e expectante, era exatamente a mesma. Eu sei que faz muito tempo, a caixa postal continuou. Eu sei que as coisas terminaram mal, mas seu pai e eu precisamos falar com você. É sobre coisas de família, Valéria. Coisas importantes. Por favor, me ligue de volta. Família é família, querida. Ela terminou a ligação. Eu sentei no escritório quieto por um longo tempo. Eu toquei a mensagem 3 vezes. Eu contei as palavras. Ela disse a palavra família 2 vezes em 30 segundos. Ela me chamou de querida. Minha mãe nunca havia me chamado de querida na vida inteira, nem mesmo quando eu era bebê. Eu sabia exatamente o que era isso. Pessoas que te cortam da vida delas não ligam de repente depois de uma década para se desculpar. Elas ligam porque estão se afogando e notaram de longe que você, por acaso, tem um barco. Eu havia sido recentemente destaque em uma revista de negócios regional pela expansão da minha padaria. Havia uma foto de página inteira minha parada na frente da minha filial mais nova. Ela havia visto. Eu sabia que ela havia visto. Eu poderia ter bloqueado o número. Eu poderia ter deletado a caixa postal e voltado para minha paz. Tia Marta teria me dito para fazer exatamente isso, mas havia uma parte escura e endurecida em mim que esperava por esse momento desde que eu tinha 13 anos. Eu não queria mais me esconder deles. Eu queria olhar nos olhos deles. Eu queria ver que tipo de audácia era necessária para jogar uma criança na rua e depois pedir um favor para aquela mesma criança. Eu peguei o telefone e disquei o número. Ela atendeu no primeiro toque. Valéria. Ah, graças a Deus. Eu tenho 30 minutos, eu disse. Minha voz estava completamente plana, fria. Eu não disse olá. Eu não chamei ela de mãe. Eu quero te ver, ela disse, sua voz tremendo de alívio fabricado. Nós podemos ir até sua padaria. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Não. Eu respondi imediatamente. O pensamento deles pisando no meu santuário
fazia minha pele arrepiar. O Diner Farol na rodovia 9 Quinta às 15. Venha sozinha. Se o papai ou Letícia estiverem com você, eu entro no carro e vou embora. Ela concordou imediatamente. Ela estava desesperada. Eu desliguei o telefone. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Eu saí do escritório, tranquei as portas da padaria e subi para meu apartamento. Eu tinha uma reunião para preparar. O Diner Farol era um estabelecimento deprimente e decadente, com bancos de vinil vermelho rachados e café, que tinha gosto de pneus queimados. Eu escolhi especificamente porque era um terreno neutro e miserável, e porque eu sabia que ninguém que eu me importava jamais comeria lá. Eu cheguei 10 minutos antes e sentei em um reservado de frente para a porta. Exatamente às 15, Sylvia entrou. Eu senti um estranho senso de desapego enquanto a via escanear a sala. Ela parecia velha. Os 15 anos não haviam sido gentis. Sua postura estava curvada e ela estava usando aquele mesmo cardigan cor creme com cotovelos desgastados. Ela me avistou, ofereceu um sorriso fraco e trêmulo e deslizou no reservado na minha frente. Ela dobrou as mãos na mesa laminada pegajosa. Você está linda, Valéria. Você parece tão bem-sucedida. Eu não pisquei. Eu não toquei no copo de água que a garçonete havia deixado. Por que você está aqui, Sylvia? Ela se encolheu quando usei o primeiro nome dela. Ela olhou para as mãos, respirando fundo e trêmula. Quando olhou de novo, seus olhos nadavam em lágrimas. Tudo deu errado, ela sussurrou. Seu pai, ele caiu de um andaime num canteiro de obras há 6 meses. As costas dele estão destruídas. Ele não pode trabalhar. As contas médicas drenaram tudo o que tínhamos. E Letícia, ela pausou, esperando que eu perguntasse sobre minha irmã. Eu permaneci completamente silenciosa. Sylvia engoliu em seco e continuou. Letícia e a academia do Derek faliram ano passado. Derek estava fazendo contabilidade criativa. A Receita Federal os auditou. Eles estão sendo investigados. Perderam a casa. Voltaram para morar conosco, mas o banco vai executar a hipoteca da nossa casa no mês que vem. Não nos resta nada, Valéria. Vamos ficar na rua. Ela enfiou a mão na bolsa de couro barata e puxou um papel amarelo dobrado de papel timbrado. Ela deslizou pela mesa na minha direção. Era uma lista detalhada. Dívidas médicas, impostos atrasados, honorários de advogados. O total no final estava circulado em tinta vermelha. R. 500 mil. Precisamos de um empréstimo, ela implorou, sua voz quebrando perfeitamente na última palavra. Só para pagar os advogados e salvar a casa. Você tem 3 negócios. Você está indo tão bem. Somos sua família. Valéria, você não pode simplesmente nos deixar ficar desabrigados. Eu olhei para o papel amarelo. Então olhei para a mulher que ficou em silêncio enquanto meu pai me jogava na noite gelada de agosto. Onde estava essa família na noite de 6 de agosto, 15 anos atrás? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro, mas afiada o suficiente para cortar vidro. Sylvia fechou os olhos. Ela balançou a cabeça. Aquilo foi um erro. Seu pai estava sob muito estresse. Achamos que as evidências apontavam para você. Nós não sabíamos. Você não sabia? Eu ecoei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Você não sabia que sua própria filha era inocente? Ou você simplesmente não se importou porque Letícia precisava do dinheiro para o Derek e era mais fácil me sacrificar? As lágrimas de Sylvia pararam. A máscara da mãe impotente escorregou por uma fração de segundo, revelando a mulher fria e calculista por baixo. Ela enfiou a mão de volta na bolsa. Ela puxou um pequeno envelope branco. Minha mãe me deu isso quando você tinha 3 dias de vida, Sylvia disse. Ela puxou uma foto polaroid velha e desbotada. Era uma imagem da minha avó Beatriz me segurando no hospital logo depois que eu nasci. Beatriz estava olhando para mim com amor puro e sem filtro. Ela me disse para guardar para quando você precisasse lembrar de onde veio. Sylvia disse suavemente, deslizando a foto pela mesa. Eu guardei por 28 anos, Valéria. Porque eu te amo. Por favor, ajude sua família. Eu olhei para a fotografia. Meu coração parecia um bloco de gelo. Ela não havia guardado aquela foto porque me amava. Ela guardou porque era uma colecionadora de alavancas emocionais. Ela sabia que um dia poderia precisar de uma arma para me abrir, para me manipular para obedecer. Ela estava usando o amor da minha avó morta para pagar as dívidas da irmã que me incriminou. Era a coisa mais nojenta,
brilhante e profundamente maligna, que eu já havia visto. Eu peguei a Polaroid. Eu coloquei dentro do bolso da jaqueta. Eu me levantei do reservado. Eu vou receber um prêmio na semana que vem no gala da Câmara de Comércio, eu disse, olhando para ela de cima. Eu vou dar minha resposta lá. Eu me virei e saí do diner, deixando ela sentada com seu papel amarelo. Eu dirigi direto de volta para meu apartamento. Eu tinha um arsenal para reunir. Eu entrei no apartamento, tranquei a porta e fui direto para o canto da sala de estar. Eu empurrei a pequena poltrona para o lado e levantei a borda do tapete. O cofre no chão estava exatamente onde tia Marta havia deixado quando transferiu o apartamento para mim. Eu me ajoelhei no chão de madeira. Minhas mãos não tremiam. Eu sentia uma calma aterrorizante e absoluta. Eu girei o dial de metal pesado. 32 direita. 14 esquerda. 27 direita. Os parafusos de trava pesados clicaram e cederam. Eu puxei a porta de aço pesada para abrir. Dentro, sentado sozinho na cavidade de metal escura, estava o envelope pardo grosso que Marta havia lacrado 15 anos atrás. A fita adesiva na aba estava amarelada e quebradiça com a idade. Eu carreguei o envelope para a mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu fiz o dever de casa do ensino fundamental. Eu sentei, peguei uma faca de descascar e cortei a fita. Marta havia me dito que aquele envelope continha a verdade, mas eu não tinha ideia de quão completamente ela havia desmontado as mentiras. Eu inclinei o envelope. 3 itens deslizaram para a mesa de madeira. O primeiro item era uma fita VHS preta padrão. Havia um pedaço de fita crepe branca colado na espinha. Nela, escrito na caligrafia limpa e quadrada de Marta, estavam as palavras: Câmera da garagem de Beatriz, 4 a 6 de agosto. Eu encarei a fita, as peças do quebra-cabeça se encaixando no meu cérebro. Minha avó havia instalado uma câmera de segurança barata de circuito fechado na garagem 1 ano antes de morrer, porque crianças do bairro tentavam roubar bicicletas. Gravava em loop contínuo. Depois do funeral, Marta havia sido a única a limpar a garagem. Ela deve ter puxado a fita master antes que a máquina sobrescrevesse. O segundo item era um pequeno pedaço de papel retangular desbotado. Era uma cópia carbono de recibo. No topo, em tinta vermelha desbotada, estava o logo de uma casa de penhores localizada 2 cidades adiante. Eu peguei e li a lista detalhada impressa de um antigo registro de matriz de pontos. Data 4 de agosto, 2 dias antes do dinheiro sumir da casa dos meus pais. Item: uma aliança de ouro, um anel de noivado vintage de Opala. Pagamento R, 1.850 em dinheiro. Assinatura do cliente. E ali, rabiscado em tinta azul no fundo do recibo, estava a caligrafia inconfundível da minha irmã. Letícia. Meus pulmões pararam. Eu deixei o recibo da casa de penhores cair. Letícia não havia apenas roubado o dinheiro da cômoda do meu pai. Ela havia ido à casa da nossa avó morta, roubado minha herança e penhorado para financiar a academia do namorado morto, e fez isso 2 dias inteiros antes de me incriminar. Eu alcancei o terceiro item. Era um extrato bancário impresso de uma cooperativa de crédito local. Pertencia ao Derek. Destacado em marcador amarelo brilhante, estava uma única linha, um depósito em dinheiro feito na manhã de 5 de agosto. O depósito era de exatamente R, 4.050. Era a soma perfeita, os R, 2.200 roubados do meu pai, mais os R, 1.850 dos anéis penhorados. Eu me recostei na cadeira. O silêncio do apartamento tocava nos meus ouvidos. Tia Marta havia sabido. Ela havia sabido o tempo todo. Ela tinha a prova física de que Letícia era ladra e que eu era completamente inocente, mas não havia mostrado aos meus pais. No início, um flash de raiva queimou no meu peito. Por que ela não me defendeu? Por que não enfiou essa evidência na cara do meu pai e exigiu que ele se desculpasse? Mas enquanto eu olhava para a prova inegável espalhada na minha mesa, a raiva se transformou em uma compreensão profunda e impressionante. Se Marta tivesse mostrado a eles a fita quando eu tinha 13 anos, meu pai teria gritado com Letícia. Minha mãe teria feito desculpas para ela. Eles poderiam ter me deixado voltar para o porão, mas eu teria passado o resto da vida presa naquela casa tóxica e sufocante, para sempre ressentida, para sempre pedindo desculpas por simplesmente existir. Marta não me deu justiça quando eu era criança, porque justiça infantil é apenas permissão para sobreviver.
Ela escondeu a evidência em um cofre e me ensinou a assar para que eu pudesse construir um império. Ela me deu as ferramentas para me tornar intocável e guardou a munição para o exato momento em que causaria a devastação máxima. Eu não chorei. Eu peguei meu telefone e comecei a fazer ligações. Era hora de caçar o resto das provas. Na manhã seguinte, levei a fita VHS para uma loja especializada em conversão de mídia no centro. Era administrada por um homem velho que usava óculos grossos em uma corrente no pescoço. Eu paguei R$200 para ele digitalizar imediatamente o vídeo em um pendrive de alta definição e queimar uma cópia de backup em DVD padrão. Não perca um único quadro, eu disse a ele, deslizando o dinheiro pelo balcão de vidro. Preciso que o carimbo de data e hora esteja perfeitamente legível. Em seguida, dirigi para o endereço listado no recibo desbotado da casa de penhores. A loja ainda estava lá, espremida entre uma loja de bebidas e uma lavanderia. Eu entrei. O ar cheirava a poeira velha e colônia barata. Atrás do vidro à prova de balas pesado estava o dono, um homem nos seus 60 e poucos anos com cabelo rareando e um olhar cético. Eu deslizei a cópia carbono de 15 anos sob a divisória de vidro. O dono pegou, ajustou os óculos e assobiou baixo entre os dentes. Bem, que me dane. Não se vê mais esse papel velho. Nós fomos totalmente digitais há uma década. O que você quer? Os anéis sumiram há muito tempo, derretidos ou vendidos em 30 dias. Eu não quero os anéis, eu disse calmamente. Eu quero saber se vocês guardam cópias físicas das identidades usadas em transações acima de R$1000 de antigamente. Ele me olhou por um longo momento. Pela lei estadual, eu tenho que guardar cópias físicas de transações de alto valor nas caixas de arquivo no porão por 20 anos. Em caso de auditorias policiais, eu preciso de uma fotocópia certificada da identidade anexada a esse recibo, eu disse. E estou disposta a pagar pelo seu tempo para descer ao porão e encontrar. 1h e R$500 depois, eu saí da casa de penhores com um envelope lacrado contendo uma página fotocopiada. Nela estava a permissão de aprendiz de Letícia, de 16 anos, o rosto sorridente e convencido dela impresso ao lado de uma cópia dos anéis de opala da minha avó. Só restava uma ponta solta. Clara, a melhor amiga que havia fornecido o testemunho ocular falso para selar meu caixão, encontrar. Lá foi fácil. Pessoas que alcançam o pico no ensino médio raramente saem da cidade natal. Uma busca rápida online mostrou que ela gerenciava uma loja de cosméticos de nível médio no shopping local. Eu entrei na loja perfumada brilhante às 14h de uma quarta-feira. O lugar estava vazio. Clara estava atrás do caixa arrumando batons. Ela olhou para cima oferecendo um sorriso de varejo praticado que congelou instantaneamente quando reconheceu meu rosto. Valéria, ela sussurrou. A cor drenou de suas bochechas, deixando a maquiagem pesada parecendo absurda e mascarada. Olá, Clara, eu disse, me aproximando do caixa. Eu não gritei, eu não causei uma cena. Eu falei em um tom quieto e conversacional que a fez recuar fisicamente. O que você quer? Ela perguntou, seus olhos se movendo em direção ao corredor do shopping, procurando uma rota de fuga. Faz 15 anos. Eu tenho marido. Eu tenho filhos. Eu sei, eu disse. Eu também sei que 15 anos atrás você ficou na minha sala de estar e disse ao meu pai que me viu roubando dinheiro. Uma mentira que resultou em uma garota de 13 anos sendo jogada na rua no meio da noite. Clara engoliu em seco. Suas mãos tremiam tanto que derrubou uma exposição de tubos de rímel. Letícia me obrigou a fazer isso. Ela soltou, o pânico quebrando sua compostura. Ela disse que se eu não apoiasse a história dela, contaria para todo mundo na escola sobre um segredo meu. Eu era criança, Valéria. Eu tinha medo dela. Eu não me importo com por que você fez isso, eu disse, me inclinando mais sobre o balcão. Eu só me importo com o que você vai fazer agora. Eu tirei meu telefone, abri o app de gravação de voz e apertei gravar. Eu coloquei o telefone no balcão de vidro entre nós. Diga a verdade, Clara, eu ordenei. Diga ao telefone exatamente o que Letícia pediu para você fazer. Diga ao telefone quem escreveu a entrada falsa no diário. Se você fizer isso, eu saio da loja e você nunca mais me vê. Se não, eu vou comprar o espaço comercial vago em frente à loja e vou colocar um outdoor na vitrine explicando exatamente que tipo de pessoa gerencia este estabelecimento.
Clara olhou para a luz vermelha de gravação no meu telefone. Ela desabou chorando bem ali no meio do corredor de cosméticos e confessou todos os detalhes. Ela admitiu que Letícia falsificou o diário. Ela admitiu que Letícia plantou os brincos. Eu parei a gravação. Eu coloquei o telefone de volta no bolso, virei as costas para as lágrimas dela e saí do shopping. O arsenal estava completamente carregado. Tudo o que eu precisava agora era de um palco. Isso nos traz de volta a esta noite, ao salão de baile do Grand Hotel, ao cheiro de alecrim assado e aos 312 convidados esperando que eu fale. Eu estou parada perto do lado do palco segurando meu prêmio de CEO do ano, enquanto minha mãe Silvia fica na minha frente no cardigan desgastado, exigindo R$500 mil em nome da família. Eu olho além da minha mãe para a mesa número 9. Sentada perto do centro da sala está Letícia. Ela está usando um vestido de coquetel barato, os braços cruzados apertados sobre o peito. Ao lado dela está Derek, parecendo inchado e estressado, checando constantemente o telefone. Eles conseguiram se infiltrar no gala usando uma conexão de fornecedor. Eles vieram aqui para assistir Silvia me extorquir, prontos para coletar o pagamento. Eu olho de volta para minha mãe, eu ofereço a ela um pequeno sorriso educado. Você está certa, Silvia, eu digo suavemente. Família é família. Pegue seu lugar. Eu vou abordar isso durante meu discurso. Alívio lava o rosto dela. Ela realmente acredita que ganhou. Ela se vira e praticamente desliza de volta para a mesa número 9, sentando ao lado de Letícia. O mestre de cerimônias chama meu nome. A sala explode em aplausos. Eu subo os 3 pequenos degraus até o palco principal. Eu coloco o pesado troféu de cristal no púlpito de madeira. Eu ajusto o microfone. Eu olho sobre o mar de rostos. Em uma pequena mesa perto do fundo, tia Marta está sentada com seu melhor blazer. Ela encontra meus olhos e me dá um único aceno firme. Obrigada, eu digo no microfone. Minha voz ecoa pelo enorme salão de baile, silenciando o resto do burburinho. É uma honra incrível ser reconhecida pela cidade. Construir um negócio do zero exige dedicação, sacrifício e, acima de tudo, transparência absoluta. Eu pauso, deixando a palavra ressoar. Alguns de vocês conhecem minha história. Eu continuo. Vocês sabem que comecei minha padaria do nada, mas muito poucos de vocês sabem por quê. Vocês veem, 15 anos atrás, eu fui expulsa da minha casa. Eu fui marcada como ladra pelo meu próprio sangue. Esta noite, minha família distante nos agraciou com sua presença. Eu gesticulo para a mesa 9. 300 cabeças se viram para olhar para Silvia, Letícia e Derek. O operador do holofote, sentindo o drama, gira um feixe de luz branca forte diretamente na mesa deles. Letícia congela como um cervo sob faróis. Esta noite, eles se aproximaram de mim e pediram R$500 mil para salvar, luz da falência e problemas legais. Eu declaro, minha voz subindo, enchendo a sala com tensão elétrica. Eles pediram esse dinheiro em nome da família. Silvia de repente se levanta, a cadeira raspando alto no chão. Ela percebe que algo está errado. Valéria, pare. Silvia chama, tentando soar como uma mãe repreendendo. Isso é inapropriado. Sente-se, Silvia. Eu comando no microfone. A pura autoridade na minha voz faz as pernas dela cederem. Ela cai de volta na cadeira. Eu me viro para o lado do palco. Tia Marta já está subindo os degraus. Nas mãos dela está o DVD gravado. Ela entrega ao gerente audiovisual esperando nos bastidores. Se vamos falar de família, eu digo voltando para a multidão, então precisamos falar de herança. Por favor, dirijam sua atenção para as telas atrás de mim. As enormes telas do projetor ao lado do palco piscam para a vida. As luzes do salão de baile escurecem para uma escuridão dramática como de teatro. O vídeo começa. É uma filmagem de segurança silenciosa, granulada, preto e branco. Mas a imagem é inconfundível. É a garagem da casa da minha avó. O carimbo de data e hora no canto inferior diz 4 de agosto de 2010. Na tela, uma adolescente Letícia entra no quadro. Ela olha ao redor nervosamente. Então entra pela porta lateral da garagem. Um suspiro coletivo percorre o salão de baile. Na mesa 9, Derek agarra o braço de Letícia. Ele parece aterrorizado. 3 minutos passam no carimbo do vídeo. Então Letícia sai da garagem. Ela está carregando uma pequena caixa forte que parece pesada. Ela corre pela garagem,
entra no banco do passageiro do carro Muscle, customizado distinto de Derek, e acelera. Eu volto ao microfone. O vídeo continua em loop atrás de mim. Essa é minha irmã, Letícia. Eu anuncio para a sala mortalmente silenciosa. 2 dias antes de eu ser acusada de roubar os anéis de casamento da minha avó e uma grande quantia em dinheiro, Letícia foi à casa da minha avó moribunda e os pegou ela mesma. Eu levanto a mão, sinalizando para a cabine técnica. O vídeo corta, substituído por uma varredura em alta definição do recibo da casa de penhores. A assinatura de Letícia está ampliada, projetada a 3 metros de altura para toda a elite da cidade ver. Ela penhorou minha herança por R$ 1.800 para financiar o negócio fracassado do namorado dela. Eu digo, minha voz ressoando com convicção total e inabalável. E então, para cobrir seus rastros, ela plantou os brincos da minha mãe no bolso do meu casaco, falsificou uma entrada no diário e convenceu a melhor amiga dela a mentir para meu pai. Uma mentira que eu tenho uma confissão gravada. Eu sinalizo para a cabine uma última vez. A tela muda para o extrato bancário destacado mostrando o depósito exato do dinheiro roubado e do dinheiro penhorado na conta de Derek. O pandemônio estoura. Repórteres das mesas de imprensa estão se levantando, tirando fotos das telas, de mim e da mesa 9. Letícia está soluçando histericamente, enterrando o rosto nas mãos. Derek está se levantando, tentando se afastar fisicamente dela, desesperado para se distanciar da execução pública da esposa. Sylvia parece que parou de respirar. Ela está encarando as telas com um olhar de puro horror, sem adulteração. Sua filha de ouro, sua filha perfeita, exposta como ladra e fraudadora na frente das pessoas mais poderosas do estado. Eu segurei as bordas do púlpito. Eu olhei diretamente para minha mãe. Vocês vieram aqui esta noite para usar uma foto de bebê para me extorquir. Eu digo, minha voz ecoando sobre os murmúrios da multidão. Vocês exigiram que eu pagasse pela defesa legal das pessoas que roubaram minha vida. Mas eu terminei de pagar as contas de vocês. Eu pego meu troféu de cristal. A única herança que devo a esta família é a verdade. E esta noite, eu paguei integralmente. Eu me viro do microfone, desço os degraus do palco, pego tia Marta pelo braço e saio pela saída lateral do salão de baile. Nós não olhamos para trás. Nós os deixamos sentados nos destroços das próprias vidas. As consequências foram catastróficas e imediatas. Às 6 da manhã seguinte, o vídeo e os recibos estavam espalhados por toda a internet. O jornal local publicou uma matéria de primeira página sobre o confronto dramático no gala. A humilhação pública foi absoluta, mas o dano real não foi social, foi legal. O promotor público local, que por acaso estava na mesa 4 durante o gala, viu os extratos bancários que eu projetei na tela. Era a peça que faltava na investigação em andamento sobre a falência fraudulenta da academia de Derek e Letícia. Eles usaram a filmagem como causa provável para intimar anos de registros financeiros escondidos. Enfrentando acusações federais de fraude fiscal e fraude eletrônica, Derek entrou em pânico. Ele pediu divórcio de Letícia 2 semanas depois, tentando alegar que ela orquestrou toda a ruína financeira do negócio deles. Não funcionou, mas destruiu o que restava do casamento deles. Letícia, enfrentando possível tempo de prisão e exílio social total, se mudou para o porão da casa executada dos meus pais, vivendo no exato mesmo quarto de concreto úmido para o qual eles me baniram 15 anos atrás. Meu pai nunca me ligou, ele não podia. Seu orgulho era monstruoso demais para admitir que havia jogado fora a filha errada. Mas 2 meses depois do gala, eu sentei e escrevi para ele uma única carta formal. Ricardo, eu não estou escrevendo para perdoar você. Eu estou escrevendo para fechar a conta. Eu arranjei para meu advogado corporativo enviar um cheque de R$ 400 diretamente para seu provedor médico no primeiro dia de cada mês até que sua cirurgia nas costas seja paga. O dinheiro nunca vai para sua conta bancária. Nunca vai tocar nas mãos de Sylvia ou de Letícia. É estritamente para sua dívida médica. Eu estou fazendo isso não porque você é meu pai, mas porque me recuso a carregar o peso da sua miséria. Não tente nunca mais me contatar ou entrar nos meus negócios. Estamos acabados, Valéria. Eu enviei a carta sem endereço de retorno. É uma manhã de terça em dezembro, exatamente 1 mês depois do gala. O ar lá fora está congelante, espesso com a promessa de neve. O relógio na parede da minha padaria marca 4h30 da manhã.
Eu estou sozinha na cozinha, tirando o primeiro lote de preferment de levain da geladeira walk-in. O cheiro de fermento e farinha enche o ar quente. Está quieto, está pacífico. Eu olho pela janela da frente da padaria. As luzes da rua estão projetando sombras longas laranja pela calçada coberta de neve. Parada no meio-fio, tremendo em uma jaqueta fina demais para o vento de inverno, está uma jovem garota. Ela parece ter cerca de 19 anos. Ela tem uma bolsa de lona pendurada no ombro e está encarando o brilho quente da janela da padaria com um olhar de total exaustão. Eu conheço aquele olhar. Eu usei aquele olhar 15 anos atrás. Eu não hesito. Eu limpo a farinha das mãos, caminho até a porta da frente e destranco o trinco. O sino toca alegremente. Eu empurro a pesada porta de vidro, deixando o ar frio entrar. Eu olho para a garota no meio-fio. Ela se encolhe ligeiramente, esperando que eu grite para ela seguir em frente. Você está com fome? Eu chamo, minha voz gentil mas firme. Entre, tenho café quente, e se quiser, posso te ensinar a dobrar massa. A garota me encara por um longo segundo. Então lentamente ela pega sua bolsa de lona e sai do frio, cruzando o limiar para a luz. Eu fecho a porta atrás dela. Eu não tranco. Eu entrego um avental para ela, mostro a pia para lavar as mãos e nós começamos a trabalhar.